Quando uma linguagem é adquirida pelo ser humano, em geral sons articulados são usados no intuito de expressar significados. Porém, vale frisar que não são esses sons que especificam uma linguagem, ou seja, eles não são uma característica necessária da linguagem. Em outras palavras, o que faz a linguagem humana se distinguir da comunicação animal não é o fato dos animais serem desprovidos de sons articulados, posto que, ainda que imitem vocalmente enunciados humanos, não os faz possuidores da linguagem. E aqui nos referimos à linguagem como um sistema que relaciona sons e significados, assim como gestos e significados, pois alguém pode pensar em papagaios ou cacatuas, que são capazes de emitir palavras e expressões fielmente iguais aos da linguagem humana. No entanto, eles estão somente imitando o que ouvem, não dissecam o que falam em unidades distintivas. Para um papagaio, canto e danço não rimam, são tão diferentes ou tão semelhantes quanto o oi e tchau, ou seja, vão reproduzi-las sem associá-las ao contexto, sem significados. Logo, tanto o oi quanto o tchau não farão menção à chegada ou partida de alguém. Uma das propriedades de todas as linguagens humanas é a propriedade de segmentação das unidades do discurso e do gesto, que são organizadas e reorganizadas, combinadas e separadas. Um papagaio diz apenas o que lhe ensinam ou o que ouve. Se a Polly aprender Polly quer uma bolacha e Polly quer um donut, e aprender também a imitar as palavras whisky e bolo, não forma espontaneamente como as crianças Polly quer um whisky ou Polly quer um bolo. Se ela aprender gato e gatos e pato e patos e a seguir aprender papagaio, não é capaz de formar o plural papagaios, como em gatos. Explicando de outra forma, exemplifiquemos de maneira bem didática nos valendo da divisão proposta por Gabriel de Ávila Otero, que nos diz que entre as muitas características únicas e exclusivas da linguagem humana, três merecem certo destaque: a atemporalidade, a criatividade linguística e a recursividade. A atemporalidade é demonstrada ao podermos falar de passado, presente ou futuro. Não falamos apenas do que está acontecendo agora ou acerca do que está à nossa volta. Antes, podemos falar de algo ocorrido há mais de 500 anos, como a chegada dos portugueses ao Brasil, e discorremos sobre benefícios e malefícios com a geração atual, coisa que um cão, gato, peixe, papagaio não pode fazer com semelhante seu. Assim como podemos arquitetar estratégias para no presente ou no futuro não cairmos nas mãos de ditadores e ficarmos reféns deles, por exemplo. A criatividade linguística tem relação com o fato de sermos capazes de produzir enunciados inéditos infinitamente, e assim como nós, qualquer outro ser que domine a linguagem, mesmo ouvindo pela primeira vez o nosso enunciado compartilhado, também será capaz de entender. Por maior que seja o acervo de combinações de sons que um animal consiga criar, será finito, formado por um número delimitado de sons e de informações a serem compartilhadas até onde sabemos. A recursividade é uma espécie de aprofundamento da criatividade linguística, já que é a capacidade que temos de formar inúmeras frases e essas frases podem encaixar uma na outra, gerando assim extensões infinitas. Temos um exemplo conhecidíssimo em nossa língua, Quadrilha, o poema de Carlos Drummond de Andrade, publicado em Alguma Poesia de 1930. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Além da nossa, não conhecemos qualquer espécie animal dotada de mecanismos linguísticos que as possibilite executar tais características vistas até aqui, ainda que existam alguns meios de comunicação animal bem sofisticados. A propósito, nos debrucemos sobre alguns sistemas de comunicação animal já relativamente bem estudado para detectarmos se o que dissemos até aqui se comprova.